Certo. E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Bryce Crawford. Eu sou o Bryce e hoje temos um episódio muito empolgante. Estou animado para falar sobre isso, não sei quanto tempo vai durar, mas é sobre fofoca. É por isso que o título se chama O Pecado que Leva à Destruição. É porque a fofoca se tornou o pecado mais normalizado na América e até mesmo no mundo. Então, queremos falar sobre isso. Antes de entrarmos no assunto, estou sentindo falta da minha luminária de lava porque... Se vocês assistem ao podcast, porque eu derrubei a mesa de centro e deixei cair a luminária de lava no chão. Então, não temos uma lâmpada de lava agora, mas esperamos que ela seja consertada, de qualquer forma. Então, a fofoca se tornou o pecado mais normalizado na América, mas ela leva a maior destruição. E vamos falar sobre o que a Bíblia diz a respeito, né? O que é fofoca, né? O que outras pessoas disseram sobre isso. Mas a definição de dicionário de fofoca me deixou realmente impressionado. Dizia que é conversa casual que relata sobre uma pessoa, geralmente envolvendo detalhes que não são confirmados como verdadeiros. E quando li essa definição, duas coisas me vieram à mente. Em primeiro lugar, o fato de ter sido chamada conversa casual. E acho que é isso que disfarça-se a fofoca e a torna tão normalizada. É porque está nas nossas conversas do dia a dia e se insinua no nosso cotidiano. É casual. Mas em segundo lugar, envolve detalhes que geralmente não são confirmados como verdadeiros. Mas quando penso em fofoca, nem consigo lembrar-me de uma única vez em que a fofoca tenha sido boa. Tipo quando alguém fofoca ou fala pelas costas de alguém: Ei, cara, você ouviu que o Jerry é um cara muito legal? Você nunca ouve isso, é sempre tipo: Meu Deus, você viu que o Jerry estava jantando com outra mulher e não era a namorada dele? Algo assim, e provavelmente é só a prima dele ou algo assim, sabe? A irmã dele. Eles nem sabem que o Jerry tem uma irmã, mas eles estão apenas fofocando sobre alguém e espalhando um boato. Nunca é uma boa notícia. E Provérbios 18, versículo 8 diz: As palavras de um mexeriqueiro são como petiscos deliciosos. Elas descem às partes mais íntimas do corpo. Então, às vezes, ficamos entediados e queremos nos entreter petiscando algumas histórias vergonhosas. É o que o Provérbios está dizendo. Chama a fofoca de iguarias saborosas. Alimenta o nosso corpo dessas partes mais íntimas do nosso ser, porque ficamos entediados e queremos entreter a vida. Então é tipo, ok, deixa eu pegar. A fly, a bar. Se ocupe ouvindo fofocas ou espalhando fofocas, certo? Apenas apimente algo, adicione um pouco de tempero. Fofoca é picante e pode te entreter, mas é um entretenimento barato e assim a Bíblia é muito clara. Não diz diretamente fofoca, mas descreve a fofoca e a correlaciona diretamente ao pecado. E é muito interessante. E eu vi esta definição de fofoca no site Desiring God e dizia: o pecado da fofoca é espalhar más notícias pelas costas de alguém com um coração mau. E então, quando eu estava refletindo sobre o que é fofoca, ok, fofoca é sempre má notícia quando você realmente pensa nisso. Então a fofoca tem que ser o oposto do evangelho, porque o evangelho é boa notícia. Então, quando temos que refletir sobre nosso caráter e dizer, ok, sou cristão, mas fofoco, então precisamos domar nossa língua, porque como podemos levar outras pessoas a Jesus quando a Bíblia diz a bondade de Deus leva o homem ao arrependimento, mas estamos fofocando sobre nossos irmãos e irmãs e alguns de vocês não conseguem calar a boca quando falam do seu pastor? Alguns de vocês não conseguem calar a boca quando falam de outros líderes ou pastores e nem os conhecem, nem conhecem o coração deles. Mas você acha que sabe tudo sobre eles e espalha fofocas e mentiras? Qual é a dessa? E eu, pessoalmente, em sã consciência, não vou falar de outro líder a menos que conheça o coração dele. Muito menos, eu nem sequer planeio falar de outro líder, não é o meu lugar. Eu não quero julgar alguém que eu não conheço, e mesmo que eu os conheça, eu não quero julgá-los. E se eu realmente amo alguém e me importo com seu coração, eu iria até eles e diria: Ei, irmão, quero te desafiar com isso. Qual é a sua intenção por trás disso? Em vez de espalhar mentiras sobre eles pelas costas, porque eu poderia pensar que conheço o coração deles, mas na realidade eu não conheço. E quem pensou que conhecia o coração de alguém quando na verdade não conhecia? Rei Saul. E o que o Saul faz? O rei Saul arremessa lanças. E a fofoca atira lanças nas pessoas. Não quero ser um rei Saul atirando lanças nas pessoas, pensando que conheço o coração delas. E sabemos que Deus é o único ser que conhece o coração das pessoas. Deus conhece o seu coração melhor do que você conhece o seu próprio. É por isso que o rei Davi clama nos Salmos: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E se você pensa que conhece alguém melhor do que a própria pessoa se conhece, então você está atirando lanças como o rei Saul. Então, cuidado ao fofocar sobre as pessoas. É sempre má notícia. É o oposto do evangelho. O Salmo 34 diz: Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Tire isso completamente da sua boca. Fique bem longe disso. É um comando, afaste-se disso, porque nós precisamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não importa o que eu diga. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Sabe o que é realmente louco? São os seus frutos.
Então, a morte tem frutos e a vida tem frutos. E o que você diz se planta na mente das pessoas, seja uma semente boa ou ruim, e vai crescer. Então, quando você fofoca, você rega a semente da condenação. Mas quando você não fofoca, você rega a semente do amor. Como estamos regando e plantando sementes na vida das pessoas, a fofoca é uma má semente e ela leva à morte. Como estamos fazendo isso? Provérbios 16, 28. Um homem desonesto espalha discórdia e um fofoqueiro separa amigos íntimos. Não consigo pensar em mais nada que arruinaria amizades além da fofoca. Reflita sobre isso. Você já perdeu amigos por fofoca, por algo bobo? E se você acha que não os conhece, reflita sobre a situação de como perdeu amizades e em algum momento boatos foram espalhados que não eram reais? Ou você diz, esse amigo achou que eu fiz tal coisa, mas eu não fiz, e então essa pessoa disse isso sobre mim, mas não era verdade. Isso é fofoca. Então, a fofoca pode arruinar amizades e até amigos íntimos. Então, não apenas qualquer amizade, suas pessoas mais queridas perto de você. A fofoca pode arruinar. E um homem desonesto espalha discórdia. Agora, por que será que a fofoca é tão normalizada? Eu estava lendo um artigo publicado pela NBC News e havia um psicólogo que descreveu a fofoca como uma das melhores forças sociais, capaz de unir a humanidade e de ajudar a manter a ordem na sociedade. Mas vemos pela Bíblia, e pelas suas experiências pessoais, e pelas minhas experiências pessoais, que a fofoca não faz nada além de nos separar, não faz nada além de nos dividir. Então não há bem algum na fofoca. Mas este psicólogo está dizendo que a fofoca é boa para a sociedade, a psicologia é o estudo do homem caído. Então o que eu faço, um homem caído, ouvindo o estudo do homem caído? Eu preciso que o divino intervenha e me mostre o que é certo. E se Jesus é a verdade e o seu caráter é a verdade, então eu preciso buscar Jesus no que ele diz. E ele diz, afaste os seus lábios disso, mantenha isso o mais longe possível da sua boca, pois o poder da morte e da vida está na língua. E acho interessante como corremos para outras pessoas antes de ir à própria pessoa. Quer saber como cortar na fonte da fofoca? Quer cortar a raiz da fofoca de uma conversa? Quando você ouve algo, antes de falar com mais ninguém, você vai até a pessoa de quem ouviu algo e diz, ei amigo, a sós, só quero saber do que se trata. Ouvi isso, não sou de fofocar, então quero trazer isso a você e resolver a questão agora. Se você começou a fofoca ou não, quer cortar o mal pela raiz, faça isso. Aproxime-se da pessoa em vez de espalhar o boato, porque quando você fala com outras pessoas antes de falar com a pessoa sobre a situação, você está apenas adicionando mais camadas à fofoca em que já está. No capítulo 12 de Mateus, Jesus diz algo muito interessante. Ele se refere aos fariseus como uma ninhada de víboras. Como você consegue falar bem sendo mal? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ora, isso pode ser aplicado a diversas situações. Eu notei que quando digo, não estou magoado com algo, mas faço uma piada sobre algo que me magoou, então tem algo no meu coração que me faz essa piada. E, se você fofoca, pode dizer, eu não odeio essa pessoa, mas está fofocando sobre ela. A boca fala do que o coração está cheio. Como se sente mesmo? Então, temos que pedir a Deus para sondar nosso coração e arrancar o que não vemos, porque você pode não achar que há um problema no seu coração, mas se realmente está fofocando, então há algo no seu coração que te leva a dizer isso. Então, como superamos a fofoca? A Bíblia também fala sobre isso. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Eu costumava lutar muito com a fofoca, e uma das minhas coisas favoritas que me ajudou a combater isso é quando ouço fofoca. Quando alguém me conta fofoca sobre outra pessoa, minha primeira resposta inicial deve ser encorajá-los pelas costas para aquela pessoa. Então, quando alguém me fala mal de outra pessoa pelas costas, minha resposta deveria ser, sim, mas o Jerry é um ótimo amante. O seu Miguel Samuel. Tipo, ele dá vida por mim o tempo todo. Ele é um amigo tão bom. O Jerry esteve lá pra mim nos momentos difíceis, sabe? Você não precisa adicionar a fofoca, mas pode matá-la com encorajamento. Então, não é sobre encobrir o que fez, mas quando essa toca de fofoca vem à tona, é tipo, mas o Bryce nunca falou mal, ele na verdade te encorajou pelas costas. Então, quando você quiser eliminar a fofoca, em vez de fofocar e adicionar mais a ela, que a sua primeira atitude seja encorajar o que há de bom neles. Mesmo que a fofoca que você ouça possa ser verdadeira sobre o caráter da pessoa, os encorajaria pelas costas. Porque Jesus diz para amar nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, mesmo que o caráter de alguém corresponda à fofoca que você ouve, ainda os apoie na ausência deles. Porque essa fofoca não os levará ao arrependimento. A bondade de Deus, sim, e essa bondade pode brilhar através de você. Quando você fala bem deles pelas costas, quando você os encoraja pelas costas. E é um mandamento. Efésios 4 é um mandamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não diz, pense em não ter nenhuma palavra torpe. Diz, não deixe nenhuma sair da sua boca. Provérbios 21, 23.
Quem guarda a boca e a língua se mantém longe de problemas. Quando a fofoca produziu algo de bom, como já sabemos que o fruto que a fofoca produz é um fruto ruim. É como leite estragado. Quem quer beber leite estragado? Ninguém quer beber leite estragado. Então, se você segurar a língua e a boca, você evita problemas. E se você realmente tem pensamentos e preocupações sobre alguém, você não só irá a eles a sós, mas irá direto a Deus. Por que não falaria com Deus sobre o que sente? E mesmo que estejas em falta ao falar com Deus, seja pela tua atitude, pelo teu tom de voz ou pela condição do teu coração, Deus vai corrigir-te. Então, por que não ir diretamente à própria fonte da vida? Tito 3:2. Não falar mal de ninguém, evitar discussões, ser amável e mostrar perfeita cortesia para com todas as pessoas. Perfeita cortesia para com todos, mesmo aqueles que te fizeram mal. Então, se você foi alvo de fofocas, tenha fé de amar quem te fez mal, mesmo sabendo que te prejudicou, porque muitas fofocas você não descobre por quem as espalhou. Você sabe que alguém tem falado mal de você pelas costas, mas eles não sabem que você descobriu. Então, como vai ser quando os encontrar no corredor da escola e souber que seu melhor amigo falou mal de você pelas costas, mas eles não sabem que você sabe? Que você passa por eles no corredor e eles vão fingir que não sabem de nada, mas você simplesmente os ama e os aceita como são. E você pode agir como se nunca tivesse ouvido a fofoca, porque 1 Coríntios 13 diz: o amor não guarda rancor, é poderoso. É muito difícil quando você é alvo de fofoca, mas quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, então não precisa se esforçar para não guardar mágoa, porque o Espírito de Deus fará você ver aquela pessoa do jeito que Deus te vê. Então, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. Mas depois disso diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque você diz que será capaz de amar as pessoas da maneira que Deus te vê. Porque quando você sabe como Deus te vê, então você começará a ver as pessoas pelo seu valor inerente em Jesus e saberá que elas são feitas à imagem de Deus. Então, quando as pessoas estão fofocando sobre você e falando mal de você, você pode simplesmente vê-las pelo seu valor e sua importância. E sabemos que pessoas feridas ferem pessoas. E então, haverá um tempo e um lugar onde você pode, a sós, abordá-las. Porque o louco da fofoca é que quando você ouve que estão fofocando sobre você, a tentação será fofocar sobre elas. É ir pros seus amigos e dizer: meu Deus, ouviu que a Jéssica tá falando mal de mim? Você só tá aumentando mais a fofoca. Ela começou a fofocar sobre você, agora você fofoca sobre ela. O que vai fazer quando alguém fofocar sobre você e seus amigos vierem e você disser: meu Deus, ouviu o que fulano está dizendo sobre você? E você diz: sim, eu sei, mas não me importo. Eu a amo tanto, eu o amo tanto. Cara, ela é simplesmente incrível. Eles podem estar magoados, não sabem o que está acontecendo. Ou, cara, você nem precisa dizer isso. Você pode simplesmente dizer: sim, eu ouvi, ou não, eu não ouvi. Mas eu amo ele mesmo assim. Ou, não, não ouvi e nem quero ouvir. Ou, ouvi falar um pouco, mas não quero ouvir mais nada. Mas você não tem a menor ideia, você não vai acreditar no que ela disse. Eu não me importo, mas eu gosto muito deles mesmo. E sabe, quer ela faça isso ou não, ela é uma amiga tão boa. E eu lembro de uma vez quando a gente tava junto que eles fizeram aquela coisa e nossa, eles estavam lá de verdade. Ou, eu lembro de uma vez que minha namorada terminou comigo e ele esteve lá pra mim o tempo todo. E então vocês podem pensar que ele está me fazendo mal, mas eu só consigo lembrar do bem que ele me fez e eu só quero lembrar do bem, porque nosso pensamento inicial com fofoca, e muitas vezes, quando ouvimos sobre situações ruins, acreditamos o pior de alguém imediatamente. É tipo, não, algo está acontecendo, então vou assumir o pior de alguém. Mas se temos o Espírito Santo dentro de nós, então quero poder acreditar no melhor pra alguém. E se os nossos irmãos e irmãs à nossa volta dizem ser cristãos, e alguém diz: estão a falar mal de ti, eu não quero acreditar nisso sobre alguém. Eu quero acreditar no melhor deles. Quero que o Espírito Santo em mim acredite no Espírito Santo neles. Cara, não sabe? É de boa, cara. O amor não guarda rancor. Eu os amo e eles têm sido um grande amigo. E sabe, mesmo que estejam fofocando sobre mim, eu não me importo com o que dizem. Eu só os amo. E, você ainda vai ao aniversário dela esta semana? Sim, comprei um presente super legal pra ela. Quer que eu pare? Sim, dê a ela. O amor não retém. Então, esse será o maior desafio. O amor de Deus é sacrificial, dar a vida por alguém. Então, quando fofocam sobre você, você vai estar disposto a dar a vida por eles? É um desafio. O último versículo que tenho é Tiago 1:19-20, e ele diz: sabei isso, meus amados irmãos, que toda pessoa seja pronta para ouvir e lenta para falar, lenta para a ira. Porque a ira humana não realiza a justiça divina. Percebi que uma das causas principais da fofoca é a raiva. Quando irritadas ou frustradas com algo, começam a fofocar e espalhar rumores porque não sabem mais o que fazer e ficam frenéticas.
Mas Tiago diz que se fores rápido para ouvir e lento para falar, então serás lento para a raiva. E ele nos diz para sermos lentos para a raiva, mas somos rápidos para ouvir e lentos para falar e guardamos a nossa língua. Porque o que diz? Antes diz: quem guarda a sua boca e guarda a sua língua, guarda-se de problemas. Então, se somos lentos para falar, rápidos para ouvir, Então podemos discernir a verdade. Mas quando nossas orelhas são cortadas e estamos tagarelando demais, então vamos nos perder na tradução das coisas e vamos ficar presos no turbilhão do que é a verdade. Não vamos saber o que é verdade. Então, eu não sei quanto tempo este episódio já tem, mas eu quero encerrar com uma oração para Deus sondar nosso coração. E isso não é só para vocês que estão a ouvir, isto é até para mim, porque no final do dia nós não conhecemos o nosso próprio coração melhor do que Deus conhece o nosso coração. E assim, todas as noites deve haver um ato diário de você ir para o seu quarto, fechando a sua porta, dizendo: Deus, sonda o meu coração, eu só quero ser puro e imaculado. E a cada dia sua santidade cresce em mim. Tu me chamas mais alto todos os dias, Jesus, e por isso só quero que meu coração seja limpo e puro aos seus olhos. E isto é pra mim também. E eu disse algo antes que eu realmente quero focar por um momento, mas a questão do rei Saul. Tipo, o cara joga lanças. Se você faz fofoca, atira lanças. E o rei Davi era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Saul ficou com ciúmes. Tinha medo de que ele o fosse derrubar. Então começou a espalhar boatos sobre outras pessoas. Ouçam isto. Isto é tão bom. Então, há uma história sobre Moisés liderando os israelitas no deserto. Moisés acorda uma manhã. Nenhuma pessoa em Israel tem um problema com Moisés. No final do dia, existem 300 pessoas que estão com o mesmo problema com Moisés. Alguém se levantou e começou a espalhar um boato falso sobre Moisés e acabou colocando 300 pessoas lá no Quora contra o Moisés. E tentavam derrubá-lo e iam matar Moisés por uma questão que não era verdade. E o que aconteceu? Moisés não atirou lanças contra eles. Moisés não espalhou fofocas sobre eles. O que ele fez? Ele caiu com o rosto em terra e orou. E Deus deu cabo de todos os 300. Foi algo bem intenso. Mas o que aconteceu depois disso? Todo o povo de Israel se zanga com Moisés novamente por uma acusação falsa. E o que acontece então? Moisés intercede em nome deles. É como um momento de Jesus, onde ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É como se Moisés estivesse suplicando por eles, mas eles estão completamente perdidos, estão confusos. E assim Deus, de fato, poupa Israel, porque Deus ia proteger Moisés. Moisés não arremessou lanças, mas Saul sim. Você quer atirar lanças ou não? O rei David não o fez. O rei David desviou-se das lanças. E o rei David até teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. E não só isso, mas mesmo quando Saul morreu, Davi ainda honrou a linhagem de Saul. Então, o que você fará quando as pessoas fofocarem sobre você anos depois? Os mesmos boatos ainda estarão circulando? Como você vai lidar com isso? Vai continuar atirando lanças porque isso vai te cansar? Você vai simplesmente entregar a Deus e aprender a desviar de lanças, porque Davi não olhava para quem atirava a lança para se desviar, ele estava só correndo em direção a Jesus e correndo em direção ao Pai. E o que eu amo no rei Davi é que quando era um jovem pastor, ele cantava canções para o Senhor. E quando a fofoca chega até você, Quando a discórdia e boatos surgem, Elevar um aroma ao céu. Cantem para Jesus e prestem-lhe adoração e saibam que ele é verdadeiro em todo o seu caráter. E Deus vai te guiar em sua circunstância e te dar sabedoria em todas as situações. Isso é um conselho para qualquer caso, não só fofoca, mas se precisar de sabedoria para algo, Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará a você. É bem direto. Precisa de sabedoria para alguma coisa? Peça a Deus, ele vai te dar. É bem simples. Vamos orar para que Deus sonde o nosso coração, nos dê sabedoria e guarde a nossa língua. Vou pedir que ele nos faça prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Jesus, obrigado por quem nos assiste e nos ouve. Deus, eu peço agora que nos torne prontos para ouvir, tardios para falar e para se irar. Deus, eu oro por cada situação, se alguém sofre fofoca ou se alguém está fofocando. Deus, eu entrego isso a Ti para que o Senhor resolva, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por todos que estão ouvindo isso. Deus, podes nos dar sabedoria em qualquer circunstância. Tua palavra diz que se alguém carece de sabedoria, peça a Ti e nos darás. Então, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos paz. Nós te amamos, Jesus. Agradecemos por nos amar tão bem. Obrigado por Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por assistirem e ouvirem este podcast. Se gostaram dos episódios, inscrevam-se no YouTube, sigam-nos no Spotify e Apple Music. Pessoal, nós até temos uma conta de Instagram, Bryce Crawford Podcast. Podem seguir e ver os clipes do podcast. Então, se você amou o episódio, compartilhe-o com seus amigos. Mas se tiver uma parte específica que gostou, provavelmente está no Instagram e você pode compartilhar com seus amigos, compartilhar no seu feed. Se amar.
E eu adoro esclarecer isso, mas estas palavras não são minhas. Nós amamos a Bíblia, amamos a ênfase da palavra, mas tudo o que ouvirem aqui, pedimos a Deus que fale através de nós. Apenas digam: Deus, fala através de nós. Não quero dizer nada que não venha de ti. E essa deve ser a atitude do nosso coração. E isso se aplica à fofoca. Não quero dizer nada que não venha de ti. Fofoca não vem dele. Fiquem com isso, pessoal. Amamos e até a próxima.